Queridos amigos, irmãos em Cristo, mais um dia estamos aqui para agradecer a Deus pela vida e por Ele ser bom em nossas vidas, né? Pelos livramentos, tudo quanto o Senhor nos concedeu, nos deu, e vamos ser gratos ao Senhor. Eu gostaria de ler rapidamente um salmo com vocês e que nós possamos juntos buscar entender o que Deus quer falar conosco, tá bom? Convido você a me acompanhar. Salmo 103. Vamos ler Salmo 103, o 15 e o 19. Não, do 15 ao 19. Rapidamente. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Olha só, é um salmo que nos faz refletir sobre a nossa existência aqui na terra, né? Primeiro, ele nos compara com uma erva do campo que até floresce, mas logo passa o vento, os dias, e essa erva do campo ela seca, né? Assim são os nossos dias aqui na terra, né? Nós temos as nossas fases, onde nós temos mais vigor, nós estamos trabalhando, estamos em pleno atividade, mas logo o tempo ele vai passando, nós vamos envelhecendo e chegará um dia em que todos nós deixaremos este lugar, essa terra, né? E é isso que esse salmo ele quer nos tratar a respeito da durabilidade, né, do nosso tempo aqui na terra. Mas ele diz que Deus, ele é eterno. A nossa vida aqui na terra ela é passageira, mas com Cristo nós temos a certeza da eternidade e de uma vida ao seu lado da eternidade. Sabemos que tem dois caminhos: um caminho que conduz à salvação e um caminho que leva à perdição, o céu e o inferno. Então, o momento que estamos aqui nessa terra é o momento para que nós venhamos fazer uma autoanálise de tudo aquilo que nós entendemos e compreendemos sobre o que vale a pena. Uma vida terrena, que nós temos a certeza única é que um dia morreremos, só que para onde vamos, nós temos a opção de escolher para onde vamos após essa estadia aqui na terra. E a palavra de Deus, ela nos confirma isso. Deus, ele nos traz essa verdade que muitas das vezes nós relutamos em querer entender ou achamos que ela é dura demais, pesada demais. Porém, nós temos que estar firmes, conscientes
de que nós temos uma responsabilidade com nós mesmos, né? O Senhor Jesus, ele já fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele tomou sobre si, levou sobre si na cruz todos os nossos pecados e nos habilitou para que, quando nós saíssemos dessa terra, nós pudéssemos morar com Ele. Todavia, nós temos uma missão. E essa missão, ela requer de nós que nós venhamos a escolher o caminho certo a seguir, o caminho que nos conduzirá à salvação. Às vezes nós teremos que abrir mão de certos prazeres, de certas coisas, para viver essa vida com Cristo. Todavia, Ele nos prometeu que lá no céu nós teremos gozo, que lá no céu nós teremos alegria verdadeira, genuína. Não são as alegrias passageiras, banais, que nós vivemos aqui, né? Na verdade, lá no céu nós desfrutaremos da verdadeira paz, do verdadeiro amor de Cristo. Para que não fique apenas nesse salmo, eu queria fazer uma reflexão a partir do Salmo 103, 19, que vai dizer sobre o reino de Deus. Porque ele diz que o Senhor, ele estabelece o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Quando nós falamos em reino, nos vem à cabeça grandes potências mundiais, impérios, países que são muito desenvolvidos, né, economicamente, tecnologicamente, que possuem um poderio bélico muito destrutivo. Todavia, isso vem a nos impressionar. Confesso que é de se impressionar com a quantidade de mísseis, de caças, aeronaves, tanques, carros, soldados que estão à disposição de grandes países, capazes de mudar o percurso da história. Mas não é de hoje. Provavelmente hoje nós temos uma tecnologia, um avanço bem maior, e faz com que o poderio seja bem mais destrutivo. Mas outrora, no período em que a Bíblia ela nos reporta a história de Israel, nós temos também nações que lutavam com grande vigor, combatiam, tinham a disposição de matar, destruir e dominar sobre outras nações. Não é diferente hoje. Hoje nós temos leis, que muitas delas derivam do cristianismo, tratados internacionais, dos direitos humanos, que faz com que a pessoa humana seja valorizada. Então, algumas das crueldades que existiam naquele tempo hoje já não existem mais, mas todavia o propósito é o mesmo: é a dominação, é o poder, é você ganhar território, é você instituir uma monocracia, você ser o detentor da economia. E no cenário atual político da nossa geopolítica mundial, nós temos grandes potências que possuem uma capacidade estrondosa, econômica e militar. Isso pode nos deixar até perplexo. Caso essas potências venham a se desentender e reagirem militarmente, poderia ocasionar uma grande guerra, catástrofes, né? Mas nós não podemos deixar que isso nos abale, frustre em nós o domínio eterno do nosso Deus. Porque o nosso Deus,
ele é um ser atemporal. Ele é um ser que ele não está preso no tempo, espaço. Todavia, ele consegue enxergar o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Ele não predestina as coisas, ele apenas contempla as coisas. Ele não está preso à matéria, porque ele é espírito. Ele não precisa ser regido pelas leis da física, da natureza. Na verdade, ele as criou. Então, ele tem um domínio eterno de tudo, porque ele domina sobre o universo. As leis do universo foram escritas por ele. Os astros, os planetas, as galáxias, ele as criou. Ele as chama pelo nome. E Naum vai dizer que as nuvens são as poeiras dos seus pés. É um Deus grande. E ele não perdeu o controle da sua criação. Muito pelo contrário, ele sonda tudo. Ele sabe todas as coisas. Ele tem a hora certa para intervir. Ele não deixa e não deixará que a sua criação venha se destruir, porque ele tem um domínio. Ele reina sobre todos os reinos. E falando de impérios, entrando numa área mais histórica, nós vamos ver que lá na Mesopotâmia, né, a região onde é tida como o berço da civilização, tivemos alguns grandes impérios que surgiram lá, grandes nações. Né? O primeiro a se falar é o Império Acadiano, né? E aí são histórias da nossa civilização que lá são contadas. A organização, a estrutura da civilização dos povos, né? E tivemos também grandes impérios, como a Bíblia relata. O Egito, né, se levantou com uma grande potência ali, quando Deus usou José para dar fartura para o Egito, e o povo de Israel para ali migrou e acabaram se tornando-se escravos. O desenrolar nós sabemos. O Senhor levantou Moisés e Arão, e ali eles conduziram o povo para a terra prometida. Mas haviam outras nações ali, circunvizinhas a eles. Os cananeus que habitavam a terra prometida. Temos os amorreus, os assírios, os sírios, né? E por aí vai. Surge a Babilônia, os medos, os persas, e também Alexandre o Grande com a Grécia, Roma, até a chegada de Cristo, o Messias. Porém, todos esses reinos, se nós bem pensarmos, essas nações que surgiram, eles foram destruídas uma pelas outras. E isso nos faz lembrar que o nosso Deus, ele está no controle de tudo. Ele levanta os reis, as nações. É ele que levanta. É ele que manda ungir. Isso nós vemos lá em Primeiras Reis. Se eu não me engano, capítulo 19, versículo 15, quando o profeta Elias está fugindo ali de Jezabel lá no Monte Horebe. O Senhor fala com Elias e manda ele sair, porque ele precisava ungir Hazael como rei da Síria, olha só. Então, nós sabemos que os reis que se levantam e as nações, todas essas não fogem do domínio de Deus, não é nada pelo acaso. A Babilônia, Nabucodonosor, né? Também ele se levantou ali com um grande personagem que tinha um propósito, né? Para trazer para os israelitas, após o cativeiro babilônico, não houve mais idolatria em Israel. Então há-se um propósito de Deus para todas as coisas.
E nos nossos dias atuais não é diferente. Hoje nós temos os Estados Unidos, nós temos a China, nós temos a Rússia, né? São grandes potências. E nós temos a Coreia também, né? E que são governadas por homens que são mortais. São nações, são reinos que têm o seu poderio bélico. Porém, o Senhor, Ele não deixa de ser soberano. Ele não deixa de ter o controle de todas as coisas, né? Então, nós não devemos nos preocupar, nos assolar. Nós temos que se lembrar. Olha o que aconteceu com os assírios, né? Se nós bem pensarmos. Os assírios foram uma grande potência da sua época, né? Eles tinham um monopólio ali do comércio. Eles foram ali, tiveram uma visão futurística do comércio livre e se tornaram uma grande potência, né? Os assírios. Há uma diferença entre os assírios e os sírios, né? São duas nações, ambos são descendentes de Noé, né? Porque Assur era filho de Sam, então ambos são semitas, né? E Arã também, que descende a nação da Síria, também era filho de Sam. Assur descende a nação dos assírios e Arã descende da nação dos sírios. Ambos são netos de Noé. Então, nós vemos que a linhagem, a genealogia, né, de grandes nações, elas estão totalmente ligadas ao pacto que Deus ele faz e fez. Essa difusão de raça, de pessoas, isso precisa existir, essa mistificação, para que Deus ele pudesse revelar o seu poder, a sua grandeza pela história. E essa história é a história que nós temos hoje, né? A história hoje que nós podemos absorver dela o conhecimento de que Deus ele nunca perdeu uma guerra, uma batalha. Ele sempre esteve liderando com o seu povo, por mais que o seu povo passasse por momentos difíceis, mas era permissão de Deus para que o povo pudesse, o povo de Israel, pudesse ver e se lembrar das grandes coisas que o Senhor tinha feito lá no passado. E eles estavam ali cultuando outros deuses, indo pelo caminho que o Senhor não queria que eles fossem. Por isso eram certamente levados cativos, né? Eram oprimidos. E nós vemos que o Senhor ele levanta nações para dar livramento para o seu povo. Israel estava sobre um severo regime sírio, né? E Deus ele vai levantar os assírios, né? Ele vai fazer uma escalada, um levante militar, né? Os assírios eles se levantam contra os sírios e isso faz com que Israel possa respirar, né? E isso está lá em 2 Reis 13:15, né? Onde o rei de Israel estava ali suplicando ao Senhor para que o livrasse, e ele lembra do Senhor, e Deus ele faz com que uma nação subsista a outra, né? E faz ali um levante militar, e a nação que estava oprimindo o povo de Israel porque precisa se defender de uma nação mais poderosa. Então era dessa forma, e é dessa forma que Deus trabalha ainda no nosso meio, na nossa geopolítica mundial, tá? E nós temos os assírios como uma grande expressão de temor para as outras nações, porque eles eram realmente bárbaros. E nós vamos ver que, acho que em 750 a.C., Jonas ele vai até Nínive, né, que é uma também da capital assíria, para levar a palavra do Senhor, para dizer, olha, vocês precisam se arrepender, porque Deus ele realmente já está irado com vocês e vai destruir vocês. E a pregação de Jonas ela surte um efeito. Realmente o povo assírio ele reconhece que realmente precisa parar com as atrocidades, com as crueldades
e eles reconhecem que realmente eles falharam ali e que precisavam voltar e se arrepender. E eles fazem isso, eles fazem um jejum, né? É bem inusitado que até os seus animais são vestidos de roupas de saco e ficam sem comer. E esse jejum, esse sacrifício dos assírios, em reconhecimento de Deus, faz com que Deus realmente livre, poupe aquele povo momentaneamente. E nós vamos ver que na história dos assírios, né, os assírios eram vistos como grandes guerreiros, né, realmente uma personificação de um próprio Deus, tanto como ali no Egito também o faraó era visto como uma figura dogmática, como um deus. Os assírios também tinham essa visão dos seus reis. E a história vai nos dizer que houve foi feito uma jogada ali para destronar, né, o rei assírio por conta de um general que viu fraqueza no rei assírio quando ele realmente reconheceu a importância do Deus de Israel, né? E esse rei e todos os seus filhos, eles foram mortos. E aí nós vamos começar a ver os assírios novamente sendo uma nação que persegue, que mata, que faz o mal. E aí isso vai ser uma profecia contra eles que está escrita no livro de Naum, né? Livro de Naum, isso já há 650 anos antes de Cristo. Os assírios eles já destruíram a Samaria, o reino do norte, em 720, né? Nós vimos que não deu certo. Jonas ele foi, pregou, anunciou, eles se arrependeram, mas ali os reis assírios novamente eles se voltaram para o mal, para a perversidade, para a idolatria, e aí fizeram mal ao povo de Deus, fizeram mal ao povo de Israel. Em 722 há a queda da Samaria, né, de Israel. E aí a Síria ela se levanta novamente como um dos prepulsores da guerra, da destruição, da maldade, da crueldade. Nós vamos ver um acontecimento que está no livro de Ezequias, o rei Ezequias, onde um rei assírio chamado Senaqueribe, ele tenta invadir Judá, né? Ele invade Judá. Nos anais de Senaqueribe, que são grandes prismas escritos pelos reis, que está lá no Museu Britânico na Inglaterra, ele conta ali a história, né, que foi descoberta na arqueologia, esses grandes anais, aonde traz a história, aonde Senaqueribe ele escreve e fala que sitiou, né, o rei de Judá em Jerusalém como um pássaro na gaiola. E ali estava o rei, né, preso ali, mas esse rei ele orou ao Senhor. Ele reconheceu que o único que poderia dar salvação, dar livramento para ele naquela época, naquele momento de grande dificuldade, era o Senhor. E o que acontece, né? O desfecho está lá no livro de Ezequias, onde Deus ele manda um único anjo no acampamento dos assírios durante a noite, e 180.000 soldados assírios são mortos por esse único anjo, né? E aí o Senhor dá vitória ao seu povo. Então nós vemos a grandeza do nosso Deus, o poderio do nosso Deus, e o povo de Judá estava temendo, estava com medo. Olha só a afronta. Era um povo que fazia muita maldade, muita crueldade, já estava invadindo as suas aldeias, já estava invadindo o seu reino, o povo estava com medo. E no livro do profeta Naum, o rei era Manassés, filho de Ezequias, né, que viveu esse momento triunfante, Deus dando vitória, mas mesmo assim ele temeu. Ele temeu a afronta dos assírios, ele temeu ao império assírio, né? E a Bíblia vai dizer que Manassés fez muito mal ao povo de Jerusalém,
porque ele se corrompeu com os ídolos assírios, com os deuses assírios, e ele fez até mesmo seu filho passar pelo fogo como sacrifício a deuses estranhos. Porém, Naum ele escreve para o povo para mostrar que Deus ele é grande, que Deus ele é poderoso, que ele não deixou um segundo sequer de estar com as rédeas de tudo que acontece ali naquela época. Ele estava na frente de tudo, tudo era permissão de Deus. Só que o povo, devido à afronta, devido ao medo, estava incrédulo do poder do Senhor. E Naum ele escreve, vamos ler rapidinho aqui, para a gente terminar, que há em Naum. Naum ele vai falar com o povo justamente para mostrar o poder do Senhor, e os adjetivos que Naum usa era para enaltecer o nosso Deus, para mostrar para aquele povo, olha, o nosso Deus ele é grande. Os assírios, eles podem estar impondo medo, os assírios eles podem estar colocando terror, eles podem ter um exército gigantesco, carros, cavalos, espadas, lanças, mas olha quem é o nosso Deus. E é isso que ele faz. Em Naum capítulo 1, vamos começar pelo versículo 3, ele lê assim, vamos ler até o 10, rapidamente, para a gente entender qual era a mensagem de Naum, o que Naum ele queria passar para aquele povo. Olha só, ele fala assim, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha só, Naum querendo mostrar para o povo que Deus era grande. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalece Bazã e Carmelo. Olha só, Bazã e Carmelo eram dois locais muito férteis, onde tinha muita vida. Então o poder de Deus ele faz secar o mar, os rios, faz com que os locais férteis eles se desfalecem, eles murchem, né? A flor do Líbano se murcha, os montes tremem perante eles, os seus outeiros se derretem e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor e quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A cólera se derramará como fogo e as rochas foram por eles derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Olha só, Naum aqui foi preciso. Ele falou assim, olha, confia no Senhor, ele é bom, ele não vai deixar nós sermos destruídos pelos assírios. E ele complementa no 8, e como uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Quem pensa vós contra o Senhor, ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem com os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Olha só o que Naum escreve para o povo, para mostrar o poderio de Deus, a força de Deus. O povo estava atônito com medo. Os assírios estão chegando, eles já chegaram lá antes, né? E faltou pouco para ele dominar, para eles derrubarem Judá, como eles derrubaram Samaria. E agora? E aí, Naum, como o seu nome já diz, Nahum, que vem do verbo Naham, né? Que provavelmente quer dizer consolo, conforto, consolar. É isso, ele faz jus ao seu nome, ele traz ao povo uma palavra de esperança para mostrar que Deus ele é grande. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, eu não sei quais são os problemas, eu sei que muitos nós temos e fatalmente nós não deixaremos de ter.
dificuldades e problemas nessa vida, mas o mesmo Deus que Ele dá livramento, que Ele deu livramento, que Ele promete livramento, é o mesmo Deus de ontem, do passado, do Antigo Testamento, no Novo. Ele é o nosso Deus e Ele está presente em nosso meio para nos ajudar. Assim como Ele livrou o seu povo das grandes opressões, das grandes nações inimigas, Ele está disposto para nos livrar, para nos dar a vitória. Confia no Senhor teu Deus, porque Ele pode resolver o teu problema, a tua causa, e Ele tudo fará. Amém.